Boa noite. Como calcular o IRPS, que significa Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares? Muito simples, tão simples quanto isso. Primeiro, pela fórmula automática, temos aqui essa tabela. Caso tenhas um número grande de funcionários ou exatamente de trabalhadores na sua empresa e pretende calcular o IRPS a ser descontado no salário de cada um, pode utilizar esta tabela. É uma tabela que faz o cálculo automático, bastando para isso colocar um NIT, um nome, apelido, um número de dependentes, que significa quantas pessoas estão na responsabilidade ou dependem do seu funcionário, e que a empresa irá, ou esse número estará registrado na empresa. Portanto, alguns 2, 3 e por aí em diante, outros nem têm dependentes. E o rendimento mensal, o salário bruto, não é? O IRPS a reter será calculado automaticamente. Portanto, esta é uma maneira de calcular, não dá trabalho, é só colocar o NIT, o nome, apelido, o número dependente e o rendimento mensal. Ele vai recalcular automaticamente. A outra maneira de calcular o IRPS é através de uma fórmula, ou forma manual, não é? Uma fórmula manual. Sendo assim, cada vez que nós clicamos aqui, temos esta fórmula, não é? Em que aqui significa o salário que o funcionário ofere mensalmente, este é o limite inferior, este é o coeficiente e este é o valor por dependente, não é? Onde é que eu acho esses dados aqui, não é? Onde é que eu acho? É muito simples. Temos a tabela de cálculo de IRPS, não é? Onde temos, portanto, os limites, que é esta coluna, o valor a reter relativo ao limite inferior do salário, não é? Ou dependentes, e temos esta coluna que é do coeficiente. Por exemplo, se um funcionário ofere 25 mil meticais, a primeira coisa que temos que fazer é ir ao mapa ou à tabela, localizar um intervalo em que se localiza o 25 mil. O 25 mil está neste intervalo de 22.250 até 32. O 25 mil está aqui no meio, não é? Está aqui dentro, neste intervalo. Logo, se está neste intervalo, o limite inferior é este valor inicial, 22.250. Portanto, para efeitos de cálculo, diremos 25 mil menos 22.250. 22.250, meus caros, é o valor do limite inferior. Portanto, 25 mil menos 22, que é o limite inferior de enquadramento na tabela. Isto é igual a 2.750, aqui está, vezes ou multiplicado pelo coeficiente. Onde é que está o coeficiente? Vamos andar pela linha, portanto, do intervalo, e vamos localizar aqui na última coluna 0,15, que significa 15%. É o coeficiente aplicável. Portanto, o resultado que encontramos nesta diferença é multiplicado pelo coeficiente e dá 412. 412,50 soma-se ao valor do número de dependentes. Portanto, para este funcionário não tem dependentes, por isso que aqui ele temos 200 meticais, o valor a reter por número de dependentes, então vai se reter 200. Então, o valor resultado do coeficiente mais o valor a reter por número de dependentes é o imposto a reter mensalmente. Muito certo, muito bem explicado, não é? Penso que está muito simples. Caso tenha alguma dúvida, deixe ficar através do
do seu comentário no canal ou manda um e-mail e nós poderemos ajudá-lo. Portanto, é assim que se calcula o IRPS, que é o Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas, que incide sobre o valor global anual dos rendimentos, mesmo quando proveniente de atos ilícitos. Portanto, nós temos rendimentos podem ser de primeira categoria, segunda, terceira, até a quinta categoria, não é? Portanto, por categoria temos o tipo de rendimento. Podemos ter rendimentos de trabalho dependente para a primeira, segunda categoria, temos rendimentos empresariais e profissionais. Geralmente isso, quando preenchemos o modelo 19, é o formulário que é entregue mensalmente às finanças, modelo 19, onde preenchemos os impostos retidos na empresa, os impostos retidos na empresa por categoria. Portanto, trabalho dependente, primeira categoria, profissionais, segunda categoria, assim por diante, impostos prediais, é a quarta categoria, e outros rendimentos, não é? Portanto, é aqui onde preenchemos o imposto retido na empresa. Para os salários, no processamento de salário, há de ser nesta primeira categoria, trabalho dependente, não é? Portanto, é tudo. Caso tenha dúvida, deixe ficar e obrigado.